Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Confessa aí Podcast. E hoje nesse canal a gente vai mudar um pouquinho a nossa pauta, a gente vai falar de um assunto que está dominando as redes sociais. As redes sociais não, né? Ela está dominando o mundo de uma forma geral. E eu tenho visto muita coisa aqui na internet que não está sendo legal, alguns vídeos de alguns influencers que, estão deixando muito a desejar. E nessa época de pandemia que a gente está vivendo, é melhor a gente se informar de fontes seguras, de tudo isso que está acontecendo, para que isso não venha afetar nem a nossa saúde, nem a saúde da nossa família. Por isso que a pauta hoje do nosso vídeo, do canal Confessa em Podcast, ela vai ser dedicada a conscientizar as pessoas sobre o risco de se contrair o coronavírus. Se você está curioso para saber todos os detalhes e tudo o que está acontecendo, acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que ele vai ser muito esclarecedor para você que está aí do outro lado. Meus amigos, como todos vocês devem estar sabendo, atualmente o mundo, de uma forma geral, ele está enfrentando essa crise, esse surto pandêmico de corona, né? Que foi renomeado recentemente como Covid-19. O que a gente sabe até agora sobre essa doença? É um vírus que teve início, né? Inicialmente a gente estava ouvindo muita especulação, muito fofoca pela internet, falando que isso teria acontecido na China, porque os chineses eles teriam comido sopa de morcego e sopa de animais exóticos. Mas a gente sabe que tudo isso que foi recentemente desmentido, não tem nada a ver com isso. O que a gente pode afirmar para vocês até o momento. Isso não é um vírus que foi criado em laboratório para estabilizar a economia mundial e a China se sobressair. Enfim, tem muita coisa acontecendo em relação a isso e como era de se esperar, tem muita fake news sendo espalhada também, né? O que a gente sabe até o momento? Isso é um vírus muito grave que afeta diretamente a sua saúde, por isso que a Organização Mundial da Saúde ela está soltando relatórios diariamente para você se prevenir, para você cuidar, para você proteger a sua família, porque até o momento a gente não consegue descrever o quão essa doença ela pode ser agressiva. O que se sabe até o momento é que esse vírus ele afeta diretamente a capacidade da pessoa de respirar. Por isso a necessidade do respirador, né, eletrônico, desses respiradores manuais. Por quê? Conforme a doença ela vai se agravando, ela afeta diretamente seus pulmões. E provavelmente as pessoas que chegam nesse estágio da doença, se elas vierem a se recuperar, elas com certeza virão a ficar com algum tipo de sequela no pulmão. Por isso que é muito importante que você se cuide, que você preste atenção em todas as instruções, que você não fique acreditando em tudo que você lê na internet. Pessoal, vamos se informar um pouquinho mais, vamos procurar uma fonte mais segura para a gente se informar, para a gente poder nos proteger e proteger a nossa família. Porque até o momento, a única coisa que a gente pode dizer com certeza é que a única forma de prevenção é o isolamento social. Diante de toda essa gravidade que o mundo vem enfrentando com essa doença, a gente consegue enxergar de tudo, ou melhor dizendo, a gente consegue ver de tudo dentro da internet. E eu estou falando de um meio do qual eu faço parte, porque eu também sou produtor de conteúdo e eu também me sinto inserido nesse universo de produzir vídeos, de produzir conteúdo para que vocês possam assistir. Mas ultimamente, com a explosão dessa doença que vem afetando centenas de pessoas, para vocês terem uma noção, na Itália já ultrapassou o número de 8 mil mortos. Na Espanha está próximo dos 14 mil mortos. Então não é uma brincadeira, não é uma doença que a gente tem que levar na brincadeira ou não tem que levar a sério. Pelo contrário, os números só mostram que a quantidade de infectados e de mortos ela aumenta diariamente no mundo e que é preciso que as pessoas se conscientizem com relação a essa doença. Mas o que a gente está vendo? Está vendo muita coisa aqui na internet, muita coisa não muito legal, né? Alguns produtores de conteúdo, principalmente lá da gringa, mas eu também já cheguei a ver alguns aqui no Brasil. Eu não vou nem citar o nome de algumas pessoas aqui, algumas infelizmente eu vou ter que falar porque o caso é relacionado diretamente a elas, mas tem alguns produtores de conteúdo aqui no Brasil que fizeram alguns vídeos relacionados ao tema que a gente vai discutir aqui hoje, só que depois da repercussão negativa, todos esses vídeos eles foram excluídos, graças a Deus, né?
Porque eu acredito que a partir do momento que você pega uma situação tão grave, uma situação de doença, uma situação de morte, uma situação que atinge diretamente centenas de outras famílias e você está se aproveitando dessa situação somente para gerar like ou para gerar visualização, você tem que parar para rever os seus conceitos, porque isso não é legal. Eu decidi mudar um pouquinho a pauta dos vídeos que a gente está acostumado a produzir aqui no canal para chamar a atenção para esses dois casos que são muito específicos, ganhou uma repercussão mundial e com certeza diante da situação atual que a gente está vivendo, que nós estamos vivendo de uma forma geral, porque essa pandemia está acertando a humanidade de uma forma geral, esses dois casos em específico, eles chamaram a atenção principalmente pelo que se está produzindo na internet hoje em dia. E eu não estou falando em relação a temas ou conteúdos ou qualidade de produtos. Eu estou falando o que se está se produzindo hoje na internet relacionado a essa pandemia de coronavírus. O mundo está sabendo dessa pandemia provavelmente lá no final de novembro de 2019, começou a surgir os primeiros relatos desse surto. Só que até então a gente não sabia qual proporção que esse vírus iria tomar, ou se seria realmente um vírus, ou pior ainda, se isso realmente viria a se concretizar como uma pandemia. Só que infelizmente isso se concretizou como uma pandemia e há mais ou menos 2 meses o mundo inteiro já estava alerta com relação aos riscos da doença, com relação ao que poderia se fazer para se prevenir e para evitar o contágio em massa com relação a esse vírus. Mas eis que me surgiram 2 influencers digital lá da gringa que fizeram completamente ao contrário. Vocês provavelmente já leram em algum post na internet ou já ficaram sabendo dessas histórias por outros meios de tão absurda que ela é. Por isso que nós aqui do canal decidimos chamar atenção para essas 2 histórias. A primeira delas é do Patop Philip, é um rapper americano que tem um certo sucesso na internet. E o que aconteceu? A intenção dele era fazer uma pegadinha já no ápice desse surto da doença, onde o mundo inteiro já estava com medo, porque ninguém sabia qual a proporção que se iria pegar, só sabia que estava se espalhando muito rápido e estava afetando diretamente a respiração das pessoas. Então, esse rapper muito bem intencionado, para não dizer outra coisa, pegou um avião pro Canadá, ligou um celular dentro do avião e no avião ele começou a espalhar para alguns passageiros que ele estava vindo da China e que provavelmente ele estava infectado pelo novo coronavírus. Diante de toda aquela situação que começou a se espalhar dentro do avião, o que aconteceu? O comandante decidiu voltar para o aeroporto e o rapper ele foi submetido a novos testes para saber se ele estava infectado ou não. Depois de muito tempo de os testes deles dar negativo, ele explicou que ele só queria fazer uma piada, uma pegadinha. O problema dessa pegadinha dele foi que custou o atraso na vida de centenas de pessoas e o pior de tudo é que a pegadinha em si, quando ele fez, centenas de pessoas já tinham morrido na China. A China estava um caos. Então, como uma pessoa em sã consciência, ele faz um tipo de uma brincadeira tão estúpida desse nível, sem levar em conta o sofrimento alheio de tantas pessoas que estavam morrendo. E se você tá achando a história do rapper bizarro, é porque com certeza você ainda não ficou sabendo ou não leu em nenhum lugar a história da Ava Louise. Para vocês terem uma noção, eu vou contar mais ou menos como que aconteceu toda essa loucura com ela. A Ava Louise é uma influencer digital da gringa também, ela é americana, ela tem 26 anos e ela é muito famosa dentro do TikTok. Esse aplicativo novo que a galera tá baixando para fazer dublagem e fazer alguns vídeos. Ela tem centenas de seguidores dentro desse aplicativo. E foi então que ela teve a brilhante ideia de fazer o Corona Challenge. Ela partiu do pressuposto que ela precisaria ficar mais famosa que a doença. Só partindo disso, velho, só se você ler, você não vai ter muita dificuldade. Se você der um Google aqui no nome dela, provavelmente você já vai ver, toda essa história. Agora, como que a pessoa, eu fico me perguntando, como que um ser humano, em sã consciência, diante de todo esse caos que o mundo está vivendo, ela se propõe a fazer um papel tão ridículo e tão degradante como esse? Só para vocês terem uma noção do quão idiota essa menina pode chegar, ela fez um vídeo lambendo a privada de um avião. Tem 2 vídeos na internet, tem um da lambendo a privada e outro da lambendo o assento da privada, velho. Agora me fala, qual ser humano em sã consciência, que não esteja sob efeito de álcool, de drogas ou de qualquer outra porra que mexa com o seu consciente, vai me fazer ao ponto de me lamber uma privada?
Pois bem, sabe qual foi o resultado disso? Essa menina, o vídeo dela viralizou, obviamente, como ela queria. Muitas pessoas, depois que assistiram ao vídeo dela, foram parar no hospital com sintomas da doença. Até o fechamento desse vídeo, a gente não sabe se algumas pessoas teriam se infectado através do vídeo dela, mas recentemente ela deu uma entrevista a um site alegando que tudo isso não passava de uma brincadeira, que a intenção dela era só fazer aquilo para que gerasse view e para que gerasse conteúdo em cima dela. Ou seja, a pessoa ela é capaz absolutamente de tudo somente para ter um like e um view. Talvez a vítima mais famosa desse Corona Challenge que a Louise fez dentro do TikTok foi o Lars, que é outro influencer digital da gringa também, que seguiu o mesmo preceito da mina. Ele fez um vídeo lambendo uma privada, alegando que estaria isento de correr o risco de se contrair o vírus. O que aconteceu? Poucas semanas depois, ele fez um novo vídeo falando que ele estava muito arrependido, falando que ele estava sentindo sintomas e que o teste dele tinha dado positivo para a doença. Agora me fala, se a sua saúde ou o seu bem-estar vale meia dúzia de likes ou meia dúzia de views? Incentivou a fazer esse vídeo, pessoal, principalmente chamar a atenção para esses casos tão absurdos e a gente passar a se questionar um pouco se quem produz conteúdo dentro da internet, se existe algum limite. Se existe algum limite, provavelmente esse é um deles. Porque a partir do momento que a gente está passando por uma pandemia mundial, a gente está passando por todos esses problemas de saúde, a gente está tendo um número absurdo de mortos, gente, pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de noção, vamos ter um pouquinho de consciência. Porque a partir do momento que está afetando um número gigante de pessoas, eu não posso simplesmente usar o sofrimento alheio para me ganhar visualizações, para me ganhar views acima de qualquer custo. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você me acompanhou até o final desse vídeo. Você possa mandar esse vídeo para outras pessoas, para outros amigos. Você possa alertar, você possa discutir com a sua galera sobre esse tipo de limite que precisa existir na produção de conteúdo. A gente não pode fazer piada em cima da morte de outras pessoas. A gente não pode pegar um assunto tão sério e transformar ele em piada ou sabe, tratar ele com certa banalidade, porque é a vida de outras pessoas. Enquanto eu estou ganhando um view aqui, tem uma família chorando, então a gente precisa prestar atenção nisso, galera. Bom, eu vou ficando por aqui. Para você que me acompanhou até o final desse vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Deixe o seu like nesse vídeo, deixe embaixo aqui no comentário o que você acha desses produtores de conteúdo que são capazes de fazer de um tudo só para ganhar view. E a gente vai discutir isso, a gente vai produzir mais alguns assuntos, mais alguns vídeos com relação a isso. E a gente se encontra no próximo vídeo, pessoal, com uma pauta que vai ser muito mais divertida do que essa. Até mais!